Você viu o tamanho da bolada de dinheiro que o Jair mandou pro Dudu Bananinha vivendo bem bom lá nos Estados Unidos? Não é à toa que o cara tá morando numa mansão, né? Não é à toa que a mulher dele tá usando bolsa de 45 mil reais. Você vai entender e vai ver que, ó, foi muita grana que o Jair mandou pro Dudu ficar lá nos Estados Unidos. Eu vou te contar essa história e também vou te contar o seguinte, que a Interpol, a Polícia Internacional, já colocou a Carla Zambelli na lista dos procurados internacionais e ela, acredite se quiser, foi para a Itália mesmo. Não tinha nada que ter ido para lá se quisesse ficar livre, mas inteligência não é o forte dela. Vou te contar isso também. Também vou te contar dessa treta monstro entre Donald Trump e Elon Musk, que estão brigando feio, lavando roupa suja na rede social, um xingando o outro ameaçando tirar grana do um, e inclusive esse um tá no prejuízo violento, bilionário. Estou falando, claro, do Elon Musk, que neste caso, embora seja um empresário muito forte, muito grande, ainda é a parte mais fraca se você comparar ele com o presidente dos Estados Unidos. E também vou te falar sobre as pesquisas mais recentes. Hoje saiu pesquisa eleitoral. Ontem a gente comentou aqui as pesquisas de popularidade do governo. Agora, pesquisas eleitorais que a gente vai avaliar aqui, porque o Lula parece empatado com um monte de gente, empatado tecnicamente, pouquinho só na frente, e já acende a luz vermelha aí no Palácio do Planalto, porque, meu Deus do céu, né? O Lula está caindo pelas tabelas em termos de popularidade. Porém, o brasileiro também manda um recado nessa pesquisa. Entre Lula e Bolsonaro, ele tem com quem ele fique. Eu vou te explicar essas histórias todas. Vem comigo, que eu sou Ricardo Mello, sou o explicador-geral da República e estou aqui para traduzir o politiquês, o juridiquês, o economês, para o bom e velho português, mas aquele que todo mundo entende, ó. Dá aquela engajada comigo, esperta. Senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta. Qualquer compartilhamento, engajamento que você der nesse vídeo aqui, ele faz 10, 15 pessoas a mais assistirem esse mesmo conteúdo. Por aí você vê a importância do seu engajamento. E também te convido para entrar no nosso grupo de WhatsApp, porque lá quem está no grupo recebe todos os conteúdos primeiro e também é avisado sempre que alguma coisa é publicada aqui no canal. O YouTube, você sabe, não avisa todo mundo, mas eu aviso. É só clicar na descrição do vídeo aqui, tem um link para você entrar direto, de graça, não paga nada. É só mesmo para receber o conteúdo antes de todo mundo e nunca deixar de ser avisado de nada. Mas vamos nessa que tem notícia para a gente comentar, que é o seguinte. Bolsonaro transferiu 2 milhões a Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos via Pix. Dinheiro é meu e é limpo, é o que falou o Bolsonaro quando ele terminou o depoimento que ele prestou hoje. Hoje ele foi chamado para prestar depoimento numa investigação que diz respeito ao filho, ao Eduardo Bolsonaro, pelo fato dele estar lá nos Estados Unidos articulando sanções contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso está sendo visto pela Procuradoria-Geral da República como coação no curso do processo e como obstrução de investigação envolvendo organização criminosa. Então, por conta disso, foi aberto um inquérito, a Polícia Federal começou a investigar com autorização do STF, e aí o Jair, que é quem está bancando o filho nos Estados Unidos, obviamente foi chamado a prestar depoimento para explicar por que você está bancando ele lá, para ele ficar coagindo a gente aqui, para a gente que vai te julgar. Bolsonaro foi chamado a explicar. Bolsonaro esteve lá na sede da Polícia Federal em Brasília, prestou depoimento e falou, olha, de fato, sou eu que banco meu filho, eu tenho uma neta, eu tenho obrigação de pai e de avô e tal. Quanto você mandou para ele? 2 milhões de reais. Fiz um Pix para ele. O dinheiro é meu e é limpo, que ele fala, porque é o dinheiro do Pix, daquele Pix de 17 bilhões que ele recebeu, sabe? Então, assim, por que você acha que Dudu Bananinha está morando numa mansão nos Estados Unidos? Porque recebeu 2 milhas, né? 2 milhões de reais para viver tranquilamente lá nos Estados Unidos. É por isso que o sanfoneiro do capeta lá, o Gilson Machado, ficou pedindo Pix pro Bolsonaro, porque por 8 milhões de advogado, mais 2 milhões pro Bananinha, já foram 10 milhões. Sobraram só a merrequinha de 7 milhões de reais pro Bolsonaro, fora os 150 mil que ele e a Michelle ganham por mês de dinheiro público. Ô, coitadinhos, como eles estão pobrezinhos, né? Enfim, mas ele prestou depoimento, disse que o Eduardo Bolsonaro é responsável pelo que faz, que ele já tem 41 anos e que não tem nada a ver com o que o Eduardo está fazendo lá nos Estados Unidos. Claro, conto da carochinha, né? Mas enfim, é o que ele ia falar também, era o esperado, já que Jair Bolsonaro fosse falar a esse respeito. Também tinha uma história de que ele foi intimado para prestar depoimento sobre a fuga da Carla Zambelli.
Ele não foi ouvido sobre isso hoje, mas também na saída ele falou sobre isso. Falou, olha, fiquei sabendo que vão querer querer meu depoimento, mas já digo logo, não tem nada a ver com isso, não fiz pix para Carla Zambelli, não tenho tido contato com ela já faz bastante tempo, e nisso eu não duvido, porque ele fica culpando já faz tempo a Carla Zambelli por ter sido a responsável pela derrota dele nas eleições, né? Inclusive esse é um dos motivos que deixou ela bastante magoada. Então ele fala, não tem nada a ver com Carla Zambelli, quero que se lasque. No fundo é isso que ele está dizendo. E no fundo é o que ele sente mesmo, quer que se lasque, porque as únicas pessoas que ele não quer que se lasque são as pessoas da família dele. E olhe lá, viu, que tem gente da família, mas que não é de sangue, que eu tenho lá minhas dúvidas. Enfim, vamos aguardar. E aí é o seguinte, por conta da fuga da Carla Zambelli, o Lindbergh Farias, que é o líder do PT na Câmara, tinha pedido para colocar tornozeleira no Bolsonaro para evitar que ele faça o mesmo, que ele fuja. E aí, segundo foi apurado pelo jornalista Felipe Salgado, na coluna do Paulo Capelli no portal Metrópolis, o STF meio que descarta essa possibilidade, né? Então olha lá, ó, a STF descarta botar tornozeleira em Bolsonaro após Zambelli ir para os Estados Unidos. Sim, Zambelli foi primeiro para os Estados Unidos, já já a gente chega nessa fuga das galinhas aí, que é a fuga dos covardes, né? Da Zambelli, do Bolsonaro, dessa galera toda que está se escafedendo mundo afora. Mas enfim, isso foi apurado em off, tá? Não é uma decisão já tomada pelo Supremo Tribunal Federal, não. O jornalista conseguiu falar com as suas fontes, que são ministros do Supremo Tribunal Federal, e os ministros disseram, olha, não vejo, porque senão aí sim que ele poderia alegar perseguição, porque a Carla Zambelli não é nem parente dele, não daria para vincular uma coisa com a outra. Então, a princípio, o STF descarta ter que colocar uma tornozeleira eletrônica no Jair Bolsonaro. Enfim, olha só o que aconteceu com Carla Zambelli, hein, gente? Fugiu e agora está dando trabalho para pegar de volta. Tudo isso porque não tiveram cuidado de se preocupar com o risco de fuga. E aparentemente é o que estão fazendo mais uma vez agora com o Bolsonaro, né? Achando que ele não vai fugir. E ele já deu sinais que pode fugir sim. Você lembra que ele passou um carnaval na Embaixada da Hungria, né? Então, achando que seria preso. Aí depois que viu que não seria, que não tinha mandado de prisão, aí ele saiu. Mas passou o fim de semana inteiro lá no carnaval, né? Depois inventou uma desculpa, disse que foi lá fazer uma visita de cortesia e tal, mas a gente sabe o motivo real, né? Ele pode falar o que ele quiser, mas a gente sabe o motivo real da ida dele àquela embaixada. Então, assim, Gonê. Tudo bem que o Gonê não pediu também, né? A tornozeleira. Quem pediu foi o líder do PT na Câmara, e o Gonê tem que concordar. E segundo apurado pelo repórter, o próprio PGR também acha que não é o caso. Gonê, abre o olho, Gonê, depois foge, aí vocês vão ficar com cara de tacho, né? Enfim, e já que a gente está falando de Carla Zambelli, vamos falar então das novidades do caso dela. Olha só, blog da Andréa Sadi no G1, Interpol inclui Carla Zambelli na lista vermelha após ordem de Moraes e pode ser presa fora do país. O que acontece? Depois que ela fugiu, depois que ela teve a prisão preventiva dela decretada, a justiça pede para a Interpol, que é a Polícia Internacional, colocar o nome dela numa lista de difusão vermelha que são de procurados internacionais. Existem alguns critérios, a Interpol pode negar colocar o nome da pessoa nessa lista, né? E aí, no caso da Carla Zambelli, nenhum critério livrava a cara dela. Por quê? Porque ela cometeu crime comum, né? Os crimes pelos quais ela foi condenada não são crimes políticos, são crimes comuns. Ela sacou a arma no meio da rua para um homem, na véspera da eleição, ela inseriu dados falsos no banco de dados do Conselho Nacional de Justiça. Não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com ter dado uma opinião, de alguém chamar de crime de opinião. Então, nesse caso, nada livrou a Carla Zambelli. E aí sim, a Interpol aceitou o pedido do Brasil e já incluiu o nome dela na lista. Mas ó, por pouco mesmo, ela não é presa já no aeroporto da Itália, onde ela chegou hoje. Sim, Zambelli diz à CNN Brasil que deixou os Estados Unidos e que está na Itália. Ela disse que ia para a Itália, ela estava nos Estados Unidos até ontem, ela gravou os primeiros vídeos, deu as primeiras declarações ainda nos Estados Unidos e disse que estaria indo para a Itália porque ela se sente segura lá. Você conta, eu conto. Enfim, aí ela já foi, né? E ela chegou, segundo apurações também dos investigadores, ela chegou na Itália pouco tempo antes do nome dela ser incluída na lista da Interpol. Se ela chega já com o nome da lista, ela ia descer no aeroporto e já ia ser capturada. Mas como ainda não tinha sido inserida, ela desceu no aeroporto e pegou o rumo dela. Segundo informações, ela desceu em Roma. Não se sabe exatamente para que cidade ela foi, mas ela desceu, desembarcou do avião em Roma.
Blog da Natuza Neri, no G1 de Política. Carla Zambelli chegou à Itália antes de ser incluída na lista da Interpol, dizem fontes. Essas fontes são pessoas da Polícia Federal que estão atrás, estão encarregadas de localizar a Carla Zambelli para avisar a Interpol para que a Interpol faça a prisão. Então, assim, tem um trabalho de bastidor sendo feito aí para localizar a Carla Zambelli. E aí, conforme eu já tinha explicado, né? O fato dela estar na Itália não livra de jeito nenhum a cara dela de ser transferida, de ser extraditada para cá. Por quê? Porque a Itália, as leis italianas, elas levam em consideração o italiano verdadeiro, que nasceu na Itália, que tem vínculo real com a Itália, daquele italiano que só tem um documento de italiano, mas nunca morou na Itália, nunca teve nenhum vínculo com o país. A lei italiana, ela separa isso. Então, no caso da Carla Zambelli, é exatamente isso. Ela não fala italiano, ela nunca morou na Itália, mas ela é descendente de italianos e conseguiu tirar o passaporte italiano. Esse é o motivo pelo qual ela tem esse passaporte europeu. Mas não significa que ela é considerada na Itália como uma cidadã italiana com todos os direitos de qualquer cidadão que nasceu na Itália. Então, já aconteceu extradição de cidadão com cidadania italiana. No caso, era o Henrique Pisolato, que foi presidente do Banco do Brasil. Ele foi condenado no Brasil, fugiu para a Itália, porque ele tem cidadania italiana, achando que não seria extraditado. Mas ele também não tem vínculo com a Itália, só tinha o documento italiano. Então, por conta disso, a Itália falou, não é italiano de verdade, né, gente? Só tem o documento. E aí extraditaram o Pisolato. E outra, mesmo que a Itália resolvesse não extraditar o Pisolato, no caso agora a Carla Zambelli, ela pode muito bem cumprir pena lá na Itália, ser presa e ficar numa cadeia italiana. Porque isso também está previsto nos tratados internacionais entre Brasil e Itália. Tanto é verdade que o Robinho está aqui no Brasil, cumprindo pena dentro de uma cadeia brasileira por um processo que ele foi condenado na Itália, por estupro de vulnerável. Lembra disso? Então, Robinho está aqui. Robinho não foi extraditado porque ele é um cidadão brasileiro e o Brasil não extradita seus cidadãos, porém ele cumpre a pena normalmente na cadeia brasileira pelo crime que ele cometeu lá na Itália. E o inverso também pode acontecer. Uma brasileira presa lá na Itália pode ficar cumprindo pena lá por um crime que ela cometeu aqui, porque os acordos entre os países prevêem isso. E isso não depende de forma alguma do governo italiano. A extradição até depende. Depende de uma assinatura do presidente ou da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni. Mas, para ela cumprir pena lá, não depende de nada da Giorgia Meloni. Depende, sim, da justiça italiana. As decisões são completamente independentes. Então, assim, eu diria que Carla Zambelli estaria mais segura se ela tivesse ficado lá nos Estados Unidos. Tinha menos chance de ir em cana, tinha menos chance de ser extraditada lá dos Estados Unidos para cá. Caiu na bobagem de ir para a Itália, vai acabar dançando. Daqui a pouco, meu amigo, minha amiga, daqui a pouco a gente está noticiando aqui a prisão de Carla Zambelli ou lá na Itália, ou o pedido de extradição dela já andando com ela presa lá. Porque a primeira coisa que acontece é isso, a pessoa é presa lá, e aí ela aguarda presa o pedido de extradição, quando tem o pedido de extradição, se não for um pedido para ela cumprir pena lá. Então ela fica presa, e até decidir se vai extraditar ou não, e é isso que pode acontecer. A qualquer momento a polícia vai achar a Carla Zambelli. Se bobear, quando você está vendo esse vídeo aqui, não sei quando você vai ver, ela já vai estar até presa. Né? Aguarde, que você vai ver o que vai acontecer com Carla Zambelli. A pior coisa que ela podia ter feito foi fugir. E a segunda coisa que ela podia ter feito após fugir foi ir para a Itália, achando que estava segura. Não está nada segura e você vai ver isso claramente. Meu amigo, tá difícil viver com um salário só, né? Tá difícil. Pois é, tem muita gente investindo em renda extra, em ganhar uma graninha a mais, uma graninha por fora, para poder melhorar o orçamento. E aí eu queria mostrar para você essas mensagens que eu andei recebendo aqui, com autorização dos autores, para poder mostrar uma galera que está trabalhando online, no computador, no celular, e está ganhando uma grana. A Graziele, por exemplo, compartilhou ali duas conquistas. Ela comprou uma máquina de lavar roupa, ela comprou uma mesa nova, que está ali desmontada ainda na caixa, e ela estava comemorando justamente porque está ganhando uma graninha extra sem cumprir horário, aquela coisa chata de ter que sair de casa para ir trabalhar fora, aguentar patrão chato, aguentar ônibus lotado, aguentar escala 6x1, sabe? Então, ela está livre disso e conquistando. O Marcelo Carvalho é outro, que deu uma segurada, ficou um tempo sem trabalhar, aí está trabalhando online também, olha só, já está tirando $1.021 por mês, isso dá quase R$6.000 por mês. Ele está conseguindo ganhar uma bela grana.
Uma bela grana que dá para transformar até mesmo em renda principal, às vezes não é nem renda extra, viu? E olha só a Cláudia também, que está trabalhando já há um tempo e já está ganhando uma bela de uma grana, 3.134 dólares. Isso é perto de 17 mil reais, tá? 16 mil e pouco, mais ou menos, na conversão simples, que a gente faz aproximada. Ou seja, mais de 15 mil reais por mês, somente trabalhando online, do computador, no celular, na hora que a pessoa bem entender, do jeito que ela quiser trabalhar, sem crise, sem confusão. E você pode também ter essa oportunidade. Clica aqui nesse primeiro link que aparece na descrição do vídeo, primeirão de cima aqui. Vai abrir um chat, você vai conversar com o Clayson, e o Clayson vai explicar tudo que você precisa saber, e a coisa mais importante eu já te conto. 7 dias grátis para você conhecer o conteúdo da Escola de Negócios Digitais. Isso você só realmente vai pagar se você decidir que é bom para você, que realmente pode funcionar, aí você embarca. Caso contrário, 7 dias tranquilidade para você ver tudo e desistir se for o caso, tá bom? Então, ó, clica no link que aparece aqui na descrição, não perde essa oportunidade não, porque ela pode mudar a sua vida. Pode ser uma renda extra ou pode ser um novo trabalho principal, que vai te dar muito mais liberdade para morar onde você quiser e para ter liberdade de horário, flexibilidade de horário também. E isso, obviamente, que é uma boa coisa, né? Mas enfim, vamos continuar que tem a treta do momento. Não estou chamando de treta do século, porque pode vir futuras aí ainda maiores, mas essa é grande, hein? Elon Musk contra Donald Trump. Os caras eram amigos, irmãos, camaradas até um dia desses. Agora estão quebrando pau nas redes sociais. Cada hora um xinga um do outro, o outro xinga daquilo outro e tal. Tá uma confusão danada. Tudo começou depois da saída do Elon Musk. O Elon Musk saiu atirando. O Trump resolveu revidar e aí o pau tá quebrando. Olha só essa notícia aqui, que é a mais recente, inclusive. Trump diz que Musk ficou louco e ameaça romper contratos com empresas. Bilionário associa presidente a escândalo sexual. Olha o nível que já chegou a treta dos dois. Um tá acusando o outro de escândalo sexual, o outro tá falando que um ficou louco. E o Trump está ameaçando tirar os contratos, e esses contratos significam a maior parte do faturamento das empresas do Elon Musk. Tanto da Tesla, quanto da SpaceX, que é aquela empresa lá de foguete, né? Quanto as outras empresas do Elon Musk, todas elas prestam serviço para o governo americano, tem contratos bilionários com o governo americano. E o Trump, por conta desse arrobo aí de braveza do Elon Musk, está falando, ó, vou cortar os contratos, você vai perder dinheiro. E dinheiro, hein? Pra caramba, você vai ver. Ó, o Elon Musk, ele retrucou, né? Ele falou, sem mim, Trump teria perdido a eleição, ainda chamou o cara de ingrato. Que treta é essa, afinal de contas? Então, acontece o seguinte, vou te explicar. Primeiro, o Elon Musk saiu do governo, você sabe, ele estava lá naquele cargo, que era um cargo, segundo consta, para cortar gastos do governo norte-americano. Saiu, só cortou 10% do que prometeu, ou seja, não cumpriu as promessas que fez, foi embora. Aí, já saiu atirando. Porque tem um projeto de lei do Trump tramitando no Congresso norte-americano. E aí o Elon Musk começou a criticar esse projeto, tentar botar os seguidores dele contra, tentar fazer as pessoas pressionarem os congressistas americanos a votarem contra o projeto, porque segundo ele é um projeto que vai arrebentar com as contas do governo norte-americano. Então ele é contra. Porém o Trump é a favor, e aí já começou a primeira desavença. Né? Então o Elon Musk foi para o Twitter reclamar, aí o Trump reclamou de volta e eles ficaram nesse bate-boca. Como os dois têm duas redes sociais, cada um é dono de uma, cada um critica numa rede, o outro responde na outra rede, que é a rede própria, da própria pessoa. Né? O Trump tem uma, responde lá. O Elon Musk tem outra, responde na rede dele. E assim eles ficam batendo boca e agora chegou essa parte aí, é ingrato, é escândalo sexual e tudo. Só que detalhe, né? Apesar de forte, o Elon Musk é o elo mais fraco dessa corrente aí. Fortuna de Elon Musk despenca 158 bilhões de reais, né, após briga com Trump e perdas da Tesla. O que acontece? A fabricante de veículos, só ela, perdeu 100 bilhões de dólares de valor de mercado. Isso dá 559 bilhões de reais, mais de meio trilhão de reais, justamente por conta dessa ameaça do Donald Trump de tirar os contratos que as empresas dele têm com os Estados Unidos. Se tirar os contratos com o governo, o faturamento vai para o lixo, né? Vai para o esgoto. E aí acabou, e de fato, Elon Musk, de homem mais rico do mundo, tudo indica que ele está com essa posição bastante ameaçada agora, porque se ele continuar essa briga, e como são dois doidos, né? A tendência é a briga continuar mesmo. A tendência não é diminuir a temperatura, não. Muito pelo contrário, é até subir. Então vamos aguardar, vamos continuar acompanhando essa treta internacional, porque isso aí é perigoso para os dois lados.
É perigoso para o Elon Musk, que perde muito dinheiro nos contratos que tem com o governo americano. É perigoso para o Donald Trump, porque o Elon Musk tem uma rede social muito influente e ele usa mesmo toda a força que tem para esmagar os adversários, sempre que ele pode. E aí ele, virando adversário do Donald Trump, já está falando até em impeachment do Donald Trump. Chegou a falar que alguém perguntou para ele se ele apoiava o impeachment do Trump e ele disse que sim. Então, olha só, em 6 meses eles foram de irmãos, de coraçãozinho aqui e ali, para gente que se odeia, um chama o outro de doido, o outro chama o outro de estuprador e assim sucessivamente. Olha só o nível do barraco em inglês que está rolando entre Donald Trump e Elon Musk. O barraco é grande, o barraco é pesado. Mas enfim, vamos continuar, que tem uma última notícia para a gente comentar, que é justamente a pesquisa, né, que saiu da revista do Instituto Quaest. Uma pesquisa, ontem saiu a pesquisa de aprovação do governo, detalhes sobre o governo, e hoje saiu a pesquisa eleitoral, já olhando para 2026. E aí a pesquisa diz o seguinte, olha só essa matéria aqui, G1 de Política. Eleições 2026, Lula empata com Bolsonaro, Tarcísio, Ratinho, Michele e Eduardo Leite em eventual segundo turno, diz Quaest. O Lula sempre liderou as pesquisas com essa galera aí com uma distância maior, agora essa distância diminuiu. Ele continua na frente, mas hoje a situação é considerada empate técnico. Por quê? Porque tem diferença de 1 ponto para um, 2 pontos para outro, 3 pontos para outro. E isso é considerado empate técnico em razão da margem de erro, né? Então, assim, vamos olhar as principais simulações. É claro que eu não vou olhar a simulação Bolsonaro contra Lula, porque simplesmente não vai acontecer. Bolsonaro está inelegível, vai estar até preso na época da eleição, então esse cenário ele não existe. Mas os outros cenários que são possíveis de existir, vamos dar uma olhada assim. Por exemplo, ó, cenário Lula e Tarcísio. Lula 41%, Tarcísio 40%, é 1% só de diferença. Isso num eventual segundo turno, tá? Em 2026. O Lula tinha 43% na pesquisa anterior, caiu para 41%, caiu 2 pontos, né? E o Tarcísio subiu 3, de 37 para 40. Então ali, tá pau a pau. Se você pega Lula e Michele, Lula tem 43%, era 44% em abril, caiu 1 pontinho. Michele tem 39%, eram 38% na pesquisa de abril. Então também, assim, é uma disputa apertada, na margem do empate técnico, no limite ali da margem de erro, então está dentro da margem do empate técnico, porém também com Lula na frente. Lula e Ratinho Júnior, Lula tem 40%, antes era 42% em abril, e Ratinho Júnior 38%, eram 35%, ele subiu 3 pontos. Então também, uma diferença só de 2 pontos, num eventual segundo turno entre Lula e Ratinho Júnior, uma diferença realmente muito pequena, e também é considerado empate técnico. Ah, o Eduardo Leite. Não, o Eduardo Leite está mais distante. Eu nem vou mostrar também porque está bem mais longe. Não é assim essa situação de empate todo, não, tá? Porém, tem um dado que eu acho que é importante a gente ressaltar, que essa pergunta foi feita para os eleitores, que é o seguinte: você tem mais medo do Bolsonaro voltar ou mais medo do Lula continuar na presidência? E aí, olha só as respostas. Quaest, CNN Brasil, né? Quaest, 45% dizem ter mais medo de Bolsonaro voltar e 40% de Lula continuar. Ou seja, dá para dizer que hoje o brasileiro tem mais medo de uma eventual volta de Bolsonaro, que felizmente não vai acontecer porque ele está inelegível, mas tem mais medo disso acontecer do que de uma eventual continuidade do governo Lula, né? Ambos têm uma rejeição alta, ambos, segundo a maioria dos eleitores, não deveriam ser candidatos, mas até aí também, no que diz respeito ao Lula, até eu acho que o ideal seria que ele fosse descansar, né? Já está com quase 80 anos e tal, mas isso não significa que, apesar de eu achar que ele talvez não devesse ser candidato, que eu não votaria nele em eventual enfrentamento contra um candidato da extrema-direita. É completamente diferente uma coisa da outra, mas o fato é que o Bolsonaro põe mais medo no brasileiro do que o Lula nesse momento, segundo a pesquisa Quaest. E aí o Bolsonaro sobe no salto, né? Quanto mais Lula perde popularidade, mais Bolsonaro acha que pode limar Tarcísio e vencer a eleição com Michele ou Eduardo. Isso é uma análise política do jornal o Globo, do Thiago Prado, lá do Rio de Janeiro, que está falando o seguinte: Bolsonaro está confiante demais. Está muito confiante que essa queda de popularidade do Lula vai fazer com que ele ganhe a eleição com qualquer candidato. Então, assim, ele já não está querendo muito bancar o Tarcísio, porque ele não confia muito no Tarcísio, sabe? Ele só confia em gente do sangue dele. Nem na Michele ele deve confiar direito, mas no Carlos, no Flávio, no Eduardo, esses aí aparentemente o Bolsonaro confia, né? Inclusive o nome ideal para ele seria que o filho fosse o candidato a presidente. Mas, enfim,
Se ele for preso, se ele fosse enroscado cada vez mais na justiça, ele cada vez mais também perde capacidade de negociar, de ser essa figura proeminente, importante, que vai decidir os rumos da direita. E isso abre caminho para o Tarcísio ser mesmo o candidato da extrema-direita. Por outro lado, o Bolsonaro, vendo a popularidade do Lula que não está boa, ele continua achando que está tranquilo para ele, está favorável para ele. Então ele pode até se dar o luxo de abrir mão do Tarcísio para lançar um parente que ele, segundo acredita, iria ganhar a eleição de qualquer jeito. Acho que essa subida no tamanco é justamente aquilo que precede a queda, né? E quanto mais alto você acha que está, mais alta é a queda também. E você quer saber o que eu acho disso tudo? Eu acho é pouco, e eu acho que tem mais é que subir no tamanco mesmo e levar um tombão lá na frente, é o que eu espero que aconteça, inclusive. Gente, muito obrigado por ter ficado nesse vídeo até o final. Eu queria mais uma vez te convidar para entrar no nosso grupo de WhatsApp e também dizer para você engajar com esse conteúdo, curtir, comentar, compartilhar, deixar sua opinião, participar de alguma maneira, porque isso ajuda a esse vídeo aparecer para mais pessoas. Eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento com outras notícias sobre a política, a justiça, a economia brasileira e mundial. Um abração para você. Tchau.